Bom dia. Miguel, o baterista, quando saiu, parou ali em mim e falou assim: pastor, acabei de ter uma visão aqui, e descia um rio sobre toda a igreja aqui hoje. A palavra que eu vou pregar hoje mostra que a igreja como instituição tem perdido Tem algumas igrejas que têm passado por uma sutileza satânica que tira Cristo do centro. E tudo que nós cantamos aqui hoje, tudo que nós fizemos até agora, foi muito cristocêntrica. E eu creio que Deus... Baixa só um pouquinho o retorno aqui, por favor. Eu creio que Deus tem um recado para mim e para você hoje, que o Espírito Santo de Deus quer falar comigo, com você hoje, que nós estamos vivendo em tempos muito difíceis. Quando João escreveu na primeira carta de João, e nos alertou que o espírito do anticristo já existia naquele momento. Você compreende que a rasteira que Satanás levou do plano, do segredo da igreja, que é o corpo de Cristo, que estava escondido, que lá no Velho Testamento remetia muito a Jesus. Por isso que Satanás quis matar Jesus logo que ele nasceu. Ele sabia que aquele menino que nasceu era o Messias, que Deus tinha prometido, que estava lá prometido, e hoje nós vamos verificar esse plano que Deus tinha avisado lá 700 anos antes de Cristo, através de Isaías e através de outros profetas. Então, Satanás, desde aquele momento em que ele descobriu que a igreja, que é o corpo de Cristo, é o corpo cuja cabeça é Jesus, ele tem tentado destruir a igreja. Ao longo da história da igreja, ele tem matado os crentes, mas nesse final dos tempos, o próprio Jesus avisou que iria acontecer uma sutileza de Satanás. E nós ontem tivemos uma reunião da liderança, que foi uma coisa maravilhosa. Esse setor aqui da igreja, que talvez caiba aqui umas 80, 100 pessoas, estava lotado de líderes desta igreja. E o nosso desafio, essa reunião começou às 9h10 da manhã, acabou 1:45, até a gente depois juntar as panelas e ter um momento de louvor e adoração e comunhão aqui, comendo aquilo que Deus tem nos dado. E o desafio que eu faço para a nossa igreja é que tipo de igreja que nós devemos ser nesse final dos tempos. Eu não vou pregar de novo sobre isso, porque eu falei uma palavra só de introdução, mas durante 3h30 nós fomos discutindo, deixando que o Espírito falasse. Eu não combinei com nenhum dos pastores, mas as palavras foram todas numa sequência disso. Abra comigo lá no livro de Isaías, no capítulo 42. O profeta Isaías recebeu do Espírito uma informação, que era o plano completo que Deus estava visando, não somente o povo de Israel, mas os gentios, que até aquele momento Deus viu que tinha um plano, quando Ele escolheu o Israel para pregar o Evangelho a toda a humanidade. Israel entendeu que Deus escolheu a eles porque eles mereciam. E eles se fecharam em si mesmos. Esse é um grande risco que a igreja tem, quando ela se fecha em si mesma. E essa palavra, igreja, é para fora. Então, nós não podemos esquecer que quando está tudo muito bom, quando está tudo muito organizado, quando está tudo muito maravilhoso, confortável, nós precisamos prestar atenção, porque Deus nos chamou para levar esta boa notícia lá para fora. A igreja ela não pode ficar fechada em si mesma. E Israel perdeu essa oportunidade, e Deus avisou isso, já tinha avisado isso, e agora nós vamos ler o versículo 1, eu quero ler até o versículo 9 do capítulo 42 de Isaías, muito rapidamente, que diz assim: eis aqui o meu servo. Ele está apresentando Jesus, sem ainda as pessoas compreenderem. Hoje é fácil nós entendermos isso. Eis aí o meu servo a quem eu sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios.
Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará e nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que há fôlego de vida ao povo, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. E para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Aqui há um plano completo que Deus fez, que Deus estava avisando a cada um de nós, como estava avisando, esse plano está sendo cumprido. Jesus já veio como homem, ele resolveu o problema, criou a igreja, que era um mistério, e colocou essa igreja no mundo para finalmente fazer o papel que Israel não conseguiu fazer. Mas aqui ele diz assim: eu sou o Senhor e este é o meu nome, e a minha glória, pois, eu não a darei a outro, e nem a minha honra. Como eu disse ontem, eu me lembrei de um livro muito interessante que foi escrito por 2 teólogos americanos, que tem o título de que eles fazem uma análise do tipo de igreja, da organização de igreja para os últimos tempos. E o título do livro, se não me engano, é Estrela do Mar e a Aranha. E ele compara 2 tipos de igreja, que todas elas têm tentáculos. A aranha tem tentáculos, tem perninhas, e a estrela do mar também tem. A estrela do mar, diferentemente da aranha, ela se multiplica quando corta alguma parte do corpo. Se você arrebentar um tentáculo da estrela do mar, ela tem a capacidade de se reorganizar e virar uma nova estrela do mar. A aranha, quando você mata a cabeça da aranha, você mata a aranha. Uma das sutilezas que Satanás tem feito é tirar a centralidade de Cristo da igreja e colocar um líder. Presta atenção nessa sutileza, isso vale para uma organização, vale para uma família, como vale para um indivíduo. Se eu e você não estamos colocando Deus no controle completo da sua vida, se eu e você não estamos colocando Jesus como centro da sua vida, e hoje o Espírito Santo de Deus nos antecipou essa mensagem. Quando nós cantamos aqui, houve um derramar do Espírito aqui, e Deus deu visões. E creia que essa visão que o Miguel teve, ela é uma visão que o Espírito quer que eu e você tenhamos. Ele está derramando sobre mim, sobre você, todo o Espírito de Deus, com todo o poder. Como eu disse que esse trecho da Bíblia apresenta Jesus para o trabalho que ele veio fazer como homem aqui. E eu quero destacar apenas 3 pontos aqui, porque isso é uma introdução que eu estou falando. A primeira parte que eu quero destacar é que no versículo 1, ele apresenta Jesus não somente para os judeus como o Messias que eles estavam esperando, mas também para nós, gentios, chamados gentios. Eis aqui o meu servo a quem eu sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. O versículo 2 desse mesmo capítulo 42, ele mostra que Jesus, quando viria, porque isso foi escrito 700 anos antes dele existir, ele seria um homem comum, não um libertador político, mas a palavra de Deus diz que ele virá como rei. Então, o grande engano que aconteceu com o povo de Israel, que estava debaixo de uma opressão do Império Romano, era esperar Jesus, o Messias, como um rei, que viesse libertá-los politicamente. Mas isso vai acontecer somente depois que houver o período da tribulação.
Jesus virá conosco, reinar aqui na terra por 1000 anos, prendendo Satanás, e no final desse período, aí haverá um julgamento final. E esse trecho que nós lemos aqui, ele fala de tudo até o julgamento final, e é isso que eu quero que você veja. No versículo 2 ele diz: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Irmãos, Jesus, quando veio, ele veio como um homem comum, ele nasceu numa manjedoura, ele não ficou andando sobre uma Ferrari, uma Maserati, como muitas vezes eu já ouvi uma pregação de que o burrinho que ele montou era um burrinho 0 quilômetro. Irmãos, para de forçar as coisas, porque Jesus veio como um homem humilde. Aquele que precisava. E ele quando ele era tão comum, que quando ele abriu, quando ele sentiu que estava na hora dele, ele já estava com 30 anos, que é a idade que o povo judeu fala que a partir dali ele pode até substituir o pai, e ele estava ali naquele momento falando em nome do pai, porque tudo que ele falava, ele ouvia do pai. No versículo 16 do capítulo 4 do livro de Lucas, mostra essa passagem, que se refere a um trecho lá de Isaías. Indo para Nazaré, versículo 16 do capítulo 4 de Lucas diz: indo para Nazaré, onde ele fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Ele já tinha costume de ir na sinagoga, ele estava lá em Nazaré, e levantou-se para ler. Há uma tradição, há um ritual, melhor dizendo, na sinagoga, em que tem um momento que eles abrem o rolo, que não é dividido igual a nossa Bíblia aqui em versículos, mas é um rolo em que tem toda a palavra ali. E aquele, coincidentemente, ou jesuincidentemente, abriu naquele trecho que ele leu. Versículo 17: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. Versículo 18. Esse trecho aqui, ele se refere a um trecho do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tente se colocar naquele contexto geográfico, naquela época, temporal daquela época. Jesus era um homem, um carpinteiro, que todos naquele lugar conheciam, filho de José e de Maria. Um homem diferente, um homem especial, mas ele era um carpinteiro perante a cidade. Tanto é verdade que, se você for ver logo depois, que os milagres que Jesus fez em Nazaré foram poucos. Poucas enfermidades ele curou, porque a incredulidade sobre ele era muito grande. Irmãos, essa é a sutileza que muitas vezes Satanás, ele quer que você não entenda que Jesus é o centro da igreja. A igreja cristã tem a cabeça que é Jesus. Se você não entender isso, se tirar a centralidade de Jesus e passar para homens, mesmo que eles sejam o mais importante possível, para teorias, para coisas que não estão aqui centralizadas na palavra, tudo isso é lixo. Então ele leu esse trecho de Isaías, mas ele, coincidentemente, como o trabalho dele estava dividido em duas partes, a primeira parte era salvar a humanidade, salvar a nossa alma, para depois ele voltar como rei, ele deixou de ler um trecho que, se você for procurar lá no versículo 2 desse livro de Isaías, você vai ver que, além do apregoar o ano aceitável do Senhor, e ele parou, no livro de Lucas ele fala que ele parou ali, a continuidade, e o dia da vingança do nosso Deus. O que a Bíblia chama de dia da vingança não é apenas um dia, ele começa na tribulação com 7 anos, que nós não vamos passar, e eu gosto de afirmar isso e repetir quase todo domingo, porque nós vamos ser arrebatados no dia anterior ao início da tribulação. Amém? E depois, durante 1000 anos, vai haver um período no final desses 1000 anos que ele vai soltar Satanás, porque no início do ano, no início desse milênio, ele vai prender Satanás por 1000 anos, para mostrar para a humanidade que ainda assim Satanás, no final desse período, vai convencer alguns para lutar contra Deus.
Então, nesse dia da vingança, não foi o tempo que Deus preparou para nós. Nós estamos vivendo no que os teólogos chamam de tempo da graça. E essa é a boa notícia que eu quero dar para mim e para você. O evangelho é uma boa notícia. A palavra evangelho, no grego, quer dizer boa notícia. O inglês traduziu isso para good news, boas notícias. Então, o evangelho, irmãos, nós estamos vivendo no tempo da graça, e essa é a boa notícia. Nós temos ainda chance de aceitar Jesus como Senhor e Salvador e de viver controlado por Ele. A minha mensagem hoje é para uma igreja majoritariamente crente. Só que eu quero mostrar para vocês que mesmo nós sendo crente, muitas vezes a sutileza que Satanás entra na igreja como instituição, ou nas nossas vidas, ou nas nossas famílias, é para que você não use esta bomba atômica que eu e você temos, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, para que controle a minha e a sua vida. Eu, no dia 5 de setembro, fui verificar aqui, de 2021, eu preguei uma mensagem que está disponível na internet, que é abstinência do controle. Eu confesso a vocês que eu sempre fui um homem muito controlador, fui ensinado a ser controlador. Aliás, a maioria dos homens, os empresários, os executivos, são ensinados a controlar as coisas. Até a mulher é controladora. Esse foi o meu ponto que falou, não fui eu. Irmãos, todos nós somos controladores. Se você parar para pensar, todos nós somos. A tendência do homem e da mulher, a tendência da nossa natureza é controlar as coisas. A vida cristã, quando você descobre que o controle completo da vida dele, da sua vida, é do Senhor, e você experimenta isso de uma forma milagrosa, a sua vida passa a ser um milagre todo dia. Quantas coisas eu e você temos. Quando hoje, no culto da manhã, Raquel citou um versículo que me chamou muita atenção. Deus falou muito comigo, já li esse N vezes, você conhece essa história. Quando Davi chegou na frente daquele gigante, o que aconteceu naquele momento na cabeça de um menino, praticamente um menino daquele, franzino perto daquele gigante? O Espírito Santo Deus trouxe à memória para ele duas situações que ele passou, talvez mais terríveis com aquela que ele ia passar. Ele matou um urso e matou um leão. Claro que hoje, se você tiver uma metralhadora na mão, matar um urso, matar um leão é fácil. Mas naquele tempo, ele não tinha isso, ele tinha talvez um cajado, ou talvez a astúcia, a inteligência e a força do Espírito que estava sobre ele para matar um leão e para matar um urso. Muitas vezes nós passamos por situações como essa, de matar um leão ou matar um urso, e tem empresário que mata um leão todos os dias. Às vezes Deus permite que eu e você passemos por isso, para você lembrar de que quando você chegar numa situação semelhante a essa, como chegou Davi, ele olhou aquilo e lembrou de que ele matou, não só lembrou, mas como ele falou, matei um leão e matei um urso. Quem é esse incircunciso que veio contra o exército de Deus? Naquele momento ele estava deixando que o Espírito Santo de Deus que estava nele controlasse a vida dele. É esse tipo de experiência que Deus quer que eu e você tenhamos, irmãos. Gálatas 5:22, ele fala de um torpedo que habita em mim e em você, que está disponível para mim e para você. Você quer ter uma vida em abundância, em todos os sentidos da sua vida, mesmo que independa das circunstâncias que aconteçam em volta de você? Olha só esse versículo 22 que Paulo fala no livro de Gálatas. O fruto, com a letra é singular, é um fruto do Espírito, é o Espírito Santo, ele está dividido em 5, é como se fosse uma mexerica de 9 gomos. Cada gomo dessa mexerica é uma virtude do Espírito que está dentro de mim e de você, disponível. Independente do seu gênio, da sua criação, da sua criatura, da sua forma de você ser, do seu temperamento. É amor, e a palavra amor é aquele amor ágape que só Deus pode te dar.
é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Ele está disponível dentro de mim e de você. Se você quer ser controlado por Deus, onde está aqui nessas nove virtudes aqui, por exemplo, a palavra medo? Essa natureza que eu e você temos, ela é pecaminosa, ela nos conduz a controlar as coisas. E muitas vezes ela nos conduz a controlar, a querer controlar, porque eu estou com medo. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz assim, por isso, ele dá duas dicas aqui que eu quero explorar isso com você, presta atenção aqui. Cingindo o vosso entendimento. Essa expressão, cingindo o vosso entendimento, é o seguinte, naquele tempo, quando eles iam viajar, eles usavam aquelas túnicas. Então, para eles se movimentar, eles andavam mais a pé, para eles se movimentar com mais liberdade, eles amarravam aquela túnica em volta deles, para ficar com as pernas mais livres do que limitado por aquela circunferência, principalmente uma pessoa um pouquinho mais gordinha como eu, ficava limitado. Então ele amarrava para cima para ficar as pernas livres. Então, cingindo o vosso entendimento, presta muita atenção, é isso que ele quer dizer. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro está falando claramente isso. Presta atenção naquilo que eu vou falar para você, que o Espírito está revelando aqui. No versículo 14 ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tínhamos anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Na edição revista e corrigida de 1995, essa frase foi traduzida de uma forma um pouquinho diferente. Ele diz assim, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu tenho vivido como crente, e tenho visto crente viver, muitas vezes diferente dessa maneira que ele está explicando aqui. Essa primeira dica é para que ele use essa metáfora que eu falei, para que você fique livre para prestar muita atenção. Livre do quê? Livre de embaraço. Irmãos, eu já falei isso e quero repetir. Você tem erros, você tem embaraço, você tem pecado. Para cada um desses três momentos de erro, embaraço e pecado, tem uma tratativa de Deus comigo e com você. Com o pecado, você só tem um jeito de resolver. É arrependendo, confessando, para ser perdoado. Com o erro, é uma coisa natural do homem. Você errar é uma coisa natural. Muitas vezes você está sem atenção, muitas vezes você toma um gol nos últimos minutos, como tomou o Corinthians. Olha, foi o Cruzeiro que tomou, né? É que eu gosto tanto de ir contra o Corinthians que... Irmãos, muitas vezes é um erro, uma desatenção, você está desatento. E o embaraço? O embaraço é aquilo que está te impedindo de andar com liberdade. É isso que Pedro está falando, cingindo os vosso entendimento. Presta atenção, fique livre para prestar muita atenção. Segunda a dica que ele deu aqui, que é obediência, para não ceder às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ignorância na acepção da palavra. Você ignorava que o controle da sua vida podia ser dado pelo Espírito Santo de Deus, que agora já habita dentro de você. Amém, irmãos? Então ele continua lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3, ele diz assim, eu estou correndo aqui um pouco porque o Espírito Santo me falou antes que nós vamos orar no final, e muitas pessoas que estão com embaraço, mas não é em pecado, mas estão em embaraço, para se libertar daquilo que Deus tem de bênção para mim e para você, vai ser liberto hoje, desde que você queira. Versículo 3 do capítulo 10 de 2 Coríntios diz assim, porque embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Porque as armas, ou seja, nós temos dentro de nós um negócio que chama carne, que a Bíblia chama de carne, que não tem acordo com ela. Porque ela só vai ser restaurada no dia que você ressuscitar com o seu corpo glorificado. Esse mesmo corpo que Jesus, como primogênito dessa criação, vai ter quando ele
andava aqui na terra durante 40 dias, mais de 500 pessoas viram ele, sentiram ele, conversaram com ele, ele passava por essa parede, por exemplo. Há uma lei física do corpo glorificado, dessa região celestial que nós vamos habitar, que não é a mesma lei que nós conhecemos, que os físicos e os grandes matemáticos conhecem. Nós não sabemos como é que funciona um corpo que não é o espírito passar por uma parede, porque é contra uma lei física. Então aqui, Paulo está alertando que, no versículo 3, que nós temos uma natureza de um corpo, que é um corpo que saiu dessa terra. O versículo 4 ele diz, porque as armas da nossa milícia, essa palavra no original grego é exército, ou seja, eu e você temos à nossa disposição um exército. Não é só o pastor Getúlio que tem um exército. Cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus tem um exército à sua disposição. É um exército para mim e para você, cada um de nós tem um exército. Então as armas do nosso exército não são carnais. Você percebe onde está a dificuldade, onde que Satanás entra na sua sutileza? Irmão, Satanás ele se alimenta da nossa carne. Por isso que Deus colocou ele como uma serpente que come do pó. Satanás só pode se alimentar se eu e você alimentarmos ele com a nossa carne. Então aqui está dizendo que não são carnais e poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando sofismas. Sofisma é uma coisa lógica que parece verdade, mas é mentira. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo. A palavra cativo no original é capturado, levando capturado todo pensamento à obediência de Cristo. Vou repetir esse último versículo. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo, capturado todo pensamento à obediência de Cristo. 90%, pelo menos no meu caso, eu já cataloguei isso, 90% das tragédias que acontecem na minha e na sua vida, acontece e acaba aqui, ó. Nunca acontece. Quando você levanta de manhã e fala assim, como é que eu vou pagar essa conta? Não é um fato? Tem um fato. Ou como é que o juiz deu essa sentença? Ou como é que eu vou curar esse câncer incurável que eu tive esse decreto? Irmão, você percebe que tem muitos decretos, até às vezes decretos de pessoas bem intencionadas que dizem isso para você, como um médico, por exemplo, que usa a profissão dele para fazer aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele sabe fazer. Mas o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele age exatamente no momento da impossibilidade. Porque o que é possível não é milagre. O que é impossível aos nossos olhos é que é um milagre. E nós precisamos aprender a entender isso, que a sutileza de Satanás é fazer com que você tenha dardo na sua mente, e na sua mente, se você não leva ela cativa à obediência de Cristo, você apanha. Então, quais são as armas desse nosso exército? O primeiro deles que ele fala aqui, que é o amor de Deus. Primeiro João, no capítulo 4, versículo 18, João diz assim, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando foi que surgiu o amor, que surgiu o medo? No início foi logo no início lá do pecado. Quando Adão pecou, quando Deus fez aquela pergunta para ele, que é uma pergunta terrível, Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia onde estava Adão? Deus queria que Adão prestasse atenção do que aquele ato de desobediência que ele fez trouxe para ele medo.
comi daquele fruto que você havia me proibido, e eu tive medo. O pecado leva você a ter medo. E o amor de Deus, aquele amor tremendo que você tem que ter certeza que Ele ama você, que Ele te escolheu, que você é filho dEle, que você é a menina dos olhos dEle. Se você não tiver essa aí, você perde essa perspectiva de que o amor de Deus, com todo o poder dEle, está disponível para você. E o medo, portanto, é uma coisa satânica. Aonde Satanás trabalha na minha mente e na sua, é no medo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo continua dizendo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E essa palavra poder é dinamite. A segunda dica que nós vamos encontrar aqui é que o poder é do próprio Espírito que habita em nós. Romanos 8:11 diz, na segunda parte diz assim: habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, quando você diariamente parar para pensar que habita dentro de você o mesmo Espírito que tirou Jesus da morte no terceiro dia, não é tremendo isso? Se nós tivéssemos essa identidade renovada a cada momento, nós não tínhamos medo de nada. O que pode fazer com que circunstância que existe no mundo, e nós estamos vivendo num tempo dos fins que cada vez mais tem tido medo trabalhando na nossa mente. Por quê? Porque as coisas estão piorando e vão piorar mesmo. Eu não estou aqui contando o evangelho das boas notícias. Embora seja boa notícia o evangelho das boas notícias para o crente é que Jesus está voltando mais rápido. E nós vamos ser arrebatados, vamos sair desse fuzuê que vai acontecer aqui durante 7 anos, irmãos. Ou você acha que mesmo sem ser um teólogo, mesmo você sem conhecer muito a palavra, tudo isso que você está vendo e está ouvindo, não é um prenúncio de que as coisas estão indo para um lugar que não tem volta? E eu vou terminar antes de orar. O livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 17 até o 23, diz o seguinte: presta atenção, essa palavra é muito rica de informações que o Espírito Santo de Deus quer dar para mim e para você, daquilo que Ele vai fazer e está fazendo já na minha e na sua vida, desde que você queira. Versículo 17 diz: para que Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Primeira coisa que eu e você temos que fazer, se liberta, como Pedro falou, fica cingindo o vosso pensamento. Presta atenção, se liberte de tudo aquilo que está na sua mente agora, de todo o dardo que o Satanás está te jogando agora para que você fale, isso aí não é bem assim. Então aqui ele está dizendo que você, é uma oração que Paulo está fazendo: conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle. 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Cada um de nós tem uma vocação. Vocare no grego é chamar, é chamamento. Então, cada um de nós tem um chamamento. E qual que é a esperança? Esperança é você esperar alguma coisa. É você esperar alguma coisa boa. Há um chamamento, há uma vocação minha e sua, que nós temos que perguntar para Deus: qual é a vocação que o Senhor tem para essa situação? E qual é a riqueza da glória, da sua herança nos santos, da herança de Jesus em nós. E a herança é uma coisa que você não trabalhou para ter. Concorda? É sua. Você, como filho, já tem a herança. Versículo 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha que frase mais poderosa esta. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais.
Esse mesmo Espírito que tirou Jesus da morte e colocou ele sentado à direita, Paulo fala que nós já estamos sentados com ele, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, que nós já estamos. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o corpo, a plenitude, o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche e em todas as coisas. Você crê nisso, irmãos? Se você crê, nós vamos orar agora. E você no seu lugar vai colocar aí para Deus, não quero chamar ninguém aqui na frente, porque todos nós precisamos de uma oração dessa que o Espírito quer que eu faça. Você vai colocar aí para Deus coisas assim que você consegue fazer, por exemplo, pegar um metrô. Você consegue fazer? Não precisa orar para pegar um metrô. Só ora para você pegar um metrô e não ser morto dentro do metrô, que Deus te protege, porque a palavra de Deus diz isso, que Ele nos protege no transporte, Ele nos protege em todo. Então, na hora, Senhor, muito obrigado, porque eu posso entrar no metrô, mas me proteja. Agora, pense aqui que o Espírito Santo de Deus vai trazer à tona, ou mesmo que não seja o Espírito, seja só você mesmo, porque é um assunto que já está acontecendo e que você só está pensando nisso, que é uma coisa impossível. Aquilo que é impossível. A impossibilidade nos olhos dos homens é a plataforma em que Deus gosta de agir. Ele gosta de agir no milagre. E o milagre é a forma de você glorificar o Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então, se você está buscando um milagre, é hoje que Ele vai te dar. Creia nisso. Senhor, eu estou colocando a minha vida e a vida de cada um dos irmãos que estão aqui, cada uma dessas coisas que são aos nossos olhos impossíveis, o Senhor vai fazer hoje um grande milagre, Pai. Ô Pai, nós estamos vivendo no fim dos tempos, e essa igreja que o Senhor quer fazer com que ela seja a igreja do final dos tempos, aquela igreja que é fraca, como diz a palavra lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, em que o Espírito Santo de Deus fala com a igreja de Filadélfia, que é aquela que vai ser guardada da hora, vai ser arrancada da hora da tribulação, que é essa igreja que vai ver o arrebatamento, é essa igreja que eu quero participar com meus irmãos aqui, meu irmão. Senhor, eu estou aqui dependente do Senhor, porque é esse tipo de igreja que o Senhor tem falado, que é a igreja fraca, é a igreja dependente do Senhor. Nós estamos aqui humildemente na sua presença, declarando que nós não temos possibilidade de resolver esses problemas que o Senhor trouxe à nossa mente agora. Senhor, haja de uma forma milagrosa, Pai. Haja de uma forma milagrosa para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que há aqui agora, e o Espírito me mostra que há aqui agora algumas coisas impossíveis que precisariam ser resolvidas, Pai. A sua palavra diz, Pai, se nós impusermos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E eu sei que aqui há algumas enfermidades, e a sua palavra diz também, e o Senhor é fiel, e eu quero orar sobre a sua palavra. A palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, portanto, essas enfermidades que estão se manifestando aqui nesse lugar, elas não pertencem a cada uma dessas pessoas. E eu quero clamar agora que o Senhor venha fazer um milagre hoje, Pai. Nós ousamos fazer isso porque é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Não há nenhum mérito em mim, mas há um mérito no Espírito que habita em nós. Irmãos, se há alguém aqui que tem uma enfermidade que foi decretada, que ela é impossível de ser curada, levante que eu quero orar por você. E eu vou pedir, irmãos, que eu não vou descer aqui, mas que alguém que está aqui no meio, algum pastor, algum líder que impõe as mãos sobre esses enfermos, porque a palavra de Deus promete isso, quando você puser as mãos, eles serão curados. Faça isso, para que a gente termine rapidamente, faça isso, não tem hora que eles levaram lá para as crianças, mas impõe as mãos sobre os enfermos, venha rapidamente fazer isso. Se há alguma outra coisa impossível, que você está precisando, não precisa declarar o que é,
Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo que além da enfermidade que foi decretada, há gente aqui que precisa de uma solução daquilo que aos olhos nossos é impossível. Levante que Deus vai fazer uma obra de milagre, uma obra de transformação, uma obra que você não entende ainda. E em nome de Jesus, Senhor, essas pessoas que levantaram não só para a enfermidade, mas para coisas impossíveis, eu declaro agora, no nome de Jesus, que serão libertas. Esta é a sua promessa, em nome de Jesus, eu ordeno que saia agora. Satanás, você não tem nenhum poder sobre a nossa vida, porque nós somos chamados filhos de Deus, e nós temos o privilégio, a palavra de Deus diz que nós temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Aqueles que declararam com a boca e creram com o coração, serão salvos, serão libertos. Eu declaro isso com a minha boca, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Irmãos, Deus nos deu uma visão aqui de que há um derramar do Espírito, a água do Espírito está passando aqui. Então não perca a oportunidade que Ele está te dando essa chance. Se você... O Caio falou agora há pouco sobre a visão que o nosso irmão teve. As pessoas que já receberam oração, por favor, se assentem. Enquanto o baterista estava tocando, ele teve aquela visão. E via aquele rio de águas vindo. A mesma visão foi dada para a irmã. Ela veio comentar comigo sobre a mesma visão. Só que Deus manda dizer que Ele colocou, não importa o problema que você está passando, grande ou pequeno, Ele está trazendo as ferramentas necessárias para que você use, utilize e você receba aquilo que você está buscando. Esta foi a palavra que ela recebeu. Creia, se aproprie. Já foi, são vários. Você não faz ideia o tipo de armas que Ele colocou. Armas pesadas na sua mão para você vencer esta situação. Em nome de Jesus. Irmão, a mensagem que Deus quer que eu e você saiamos daqui hoje captando isso, é de que nós precisamos ser dependentes dEle. Toda essa carnalidade nossa, que é da natureza nossa de controle sobre as coisas, elas vão ser entregues em obediência, levando cativo os nossos pensamentos a Jesus. Jesus quer agir nesse final dos tempos de uma forma milagrosa, irmãos. Há uma promessa bíblica para isso. Eu derramarei do meu Espírito sobre os jovens, sobre os velhos, sobre toda a carne. Essa é a promessa que Deus tem para mim e para você. Ouse andar nesse sobrenatural, irmãos. Ouse fazer uma... O que você perde em fazer isso? Em crer. Você não perde nada. Muitos de nós, às vezes, tem medo de impor a mão sobre os enfermos. Porque eu não tenho esse dom. Esse dom já está disponível dentro de você e de mim, porque é o Espírito Santo de Deus que faz. Nenhum de nós tem mérito nenhum de nós tem nenhum poder. O que Deus quer fazer com essa igreja do final dos tempos, que é a igreja que eu tenho sonhado, irmãos. Eu tenho sonhado para que Deus faça uma obra de transformação nessa igreja Batista Manaim, que nós venhamos ser luz, rodeados ao longo dessas igrejas aqui, que tem, sem querer perceber, indo para um caminho de entretenimento, um caminho de coaching, um caminho de coisas que não são da palavra. A palavra, o evangelho é muito simples, é dizer, Jesus é o mesmo ontem e será eternamente. É o mesmo Jesus que está aqui, a sua palavra diz e ela nos promete que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então por que a gente tem que ter medo de orar pela cura? Que Ele age no meio do impossível. Por que você tem medo de orar por isso? E crer, não é só orar, mas você tem que crer. Todas as passagens na Bíblia em que Deus deu uma promessa como essa, quando Ele deu a promessa para Moisés, você imagina, se coloca no lugar de Moisés com aqueles 2 milhões ou 3 milhões de pessoas que estavam atrás dele, chegou na frente daquele mar, e Deus falou assim, vocês vão atravessar esse mar, a pé enxuto, ou seja,
ele passou um secador espiritual assim, secou o caminho para sair poeira do fundo do mar. E quando ele deu essa ordem para Moisés, Moisés tinha o que na mão? Um cajado. E ficou olhando, esperando de Deus abrir o mar. Falou, não, eu já dei para você essa ordem, você tem o cajado na mão, põe o cajado e abre o mar. É isso que Deus está dando para mim e para você, porque muitas pessoas não recebem essa visão de abrir o mar, que é uma coisa impossível. Porque o cajado já está na minha mão e na sua, irmãos. O Espírito Santo de Deus que habita já está disponível. Se eu tenho 9 virtudes dentro de mim, que é dado pelo fruto do Espírito, por que eu não uso? Por que eu não abro esse mar? Eu quero terminar orando. Senhor amado, obrigado, Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai fazer milagres aqui. O Senhor mostrou isso para mim, mostrou para o Miguel, mostrou para a irmã. Se não me engano foi a Márcia. Senhor, eu estou vendo milagres acontecendo aqui hoje, Pai. Não somente aqueles que estão presentes, mas aqueles que estão nos vendo pelo YouTube, porque a sua palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Nós estamos te buscando, Pai. Nós estamos crendo que o Senhor vai fazer grandes coisas, milagres, para nós podermos testemunhar desse poder para aqueles que estão precisando de ouvir esse poder. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor escolheu esse dia para fazer esses milagres, e eu te louvo por isso. Não é pelo meu mérito da minha oração ou da oração de qualquer um desses membros aqui, Pai, mas é porque o Senhor se alegra quando nós buscamos o Senhor em fé. A nossa milícia, o nosso exército que está disponível em nós levamos cativo, em obediência à nossa mente, a Cristo Jesus. Todo o poder que há em Cristo foi nos dado. A sua palavra diz isso, que aquilo que nós pedimos crendo, vamos obter, Pai. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes milagres hoje, porque o seu Espírito impulgiu a mim e a cada um de nós a fazer isso hoje, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e para sempre. Vão na paz, tome posse, depois me conta, viu, das bênçãos que Deus vai fazer. Amém?